Audio Jungle. Audio Jungle. Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônicaparatudo.com. Obrigado por estarem por aqui até agora nesse grande vídeo tutorial que já se passaram que já são mais de 30 minutos de vídeo aula. E a gente está falando, para o pessoal que está chegando agora, estamos falando sobre como construir em casa, processo caseiro, placas de circuito impresso semi-profissional. Eu dou o nome de semi-profissional, pessoal, pelo seguinte: uma placa profissional, aquelas que a gente vê thriller com grossura de fio de cabelo ou menos tantas camadas, mais para o processo de fabricação de PCI caseira, os que eu trabalhei com isso vão desde a canetinha, onde a gente utilizava a canetinha para desenhar na placa, tá? Eu utilizei esse processo, assim como o processo térmico, onde eu utilizava a impressora laser para imprimir ou numa folha de transparência ou talvez numa folha de papel couché, se eu não me engano, com uma gramatura mais grossinha e um papel especial. Eu utilizei muito desse papel para realizar circuitos impressos em casa com um processo térmico, onde eu utilizava literalmente o ferro de passar da minha mãe, tá pessoal? Então eu utilizava o ferro de passar, muitas das vezes o processo era bem sucedido, mas outras vezes não, e nem todos eram bem sucedidos desde o início. Desculpa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu utilizava o ferro, passava, transferia do toner da folha para a placa de cobre, mas pessoal, depois do processo daquilo esfriar, de eu raspar com uma escova de dente, no sabão, eu tenho até fotos desse início de processo lá no Instagram nosso. Para quem já está seguindo aí, eu agradeço também os mais de 1000 seguidores no Instagram. Um abraço, muito obrigado pessoal. Compartilhamento para todo mundo de conhecimento, sempre, essa é a meta. Então, o processo térmico, pessoal, depois de várias etapas, esquenta ferro, coloca isso e aquilo, muitas das vezes dava problema. Por quê? Porque eu esqueci o ferro demais, aí aquela trilha que deveria ter tantos milímetros de espessura ficava toda esparramada no ferro. Por quê? Porque esquentei demais, fiz pressão demais. Enfim, é um processo que funciona. Mérito a quem consegue trabalhar nesse processo e realizar excelentes trabalhos. Já vi e vejo, mas para mim esse é o meu segundo método de ir. Por último, o meu terceiro seria o da caneta, porque esse eu sou um péssimo desenhista, mesmo com régua. Então pessoal, eu tento aprimorar, eu utilizo e tento aprimorar sim, porque é normal do ser humano, a cada utilização, a cada produção, a gente tentar melhorar em alguma coisa. Mas eu agradeço também aos amigos que elogiam aí o processo fotográfico, que é o que a gente vai utilizar. Vamos utilizar processo de confecção de PCI em casa fotográfico, com tinta fotossensível, esse é o nome. Uma tinta que a gente vai aplicar na nossa placa de cobre e ela vai ser sensibilizada com a utilização de uma lâmpada UV, uma lâmpada ultravioleta, uma popularmente chamada de luz negra. Tem gente que discorda que não são as mesmas lâmpadas. Não vamos entrar na questão de discussão, porque discutir não é válido. Qualquer uma dessas lâmpadas funciona. Qual a potência? Eu depois vou confirmar com vocês a potência da minha, mas se eu não me engano está em torno de 25 watts, tá pessoal? Eu vou mostrar também a câmara caseira que eu tenho, mas o nosso processo é de confecção em casa, de PCI no processo fotográfico. Bom, tinha parado aonde? Na impressão do nosso fotolito. Pessoal, eu imprimi o fotolito que está aqui. Esse aqui é o trabalho atual. Eu imprimi o fotolito. Como propus a todos, primeiramente, eu imprimi o nosso fotolito numa folha comum de papel sulfite, tá? Para quê? Para que eu tivesse a ideia agora, a partir dessa folha, como eu falei para vocês antes, eu posso pegar os componentes eletrônicos. É claro que na outra parte do vídeo eu falei qual que é componente eletrônico, mas isso não procede, pessoal. Porque o resistor, por exemplo, vamos dizer que aqui tem um LED ou um resistor.
Os resistores a gente pode colocar na vertical ou na horizontal, então eles mudam de tamanho. Agora, como referência, a gente pode tomar sim o nosso CI, que está aqui. Aqui, nessa parte que vocês estão vendo circular, é onde vai o nosso CI. Então, para que eu imprimi essa folha? Eu pego o nosso Atmega 328, que é o CI, o nosso microcontrolador que vamos utilizar aqui, tá? E simplesmente coloco ele sobre essa folha de papel, não importa o lado, porque é um pré-aquecimento, é um pré-fotolito, é uma pré-impressão de fotolito. Por quê? Porque eu colocando meu microchip aqui, meu chip do Atmega 328 aqui, eu vou ter, pessoal, completamente noção se as patinhas, se as perninhas, se os terminais desse CI estão casando legal com os pads que a gente encontra aqui no nosso pré-fotolito, tanto desse lado quanto desse lado. Se a gente notar aqui, tá tudo fora de esquadro, como não esquadro, mas se a perna do chip que a gente colocou aqui em cima, o físico, tá? Uma pega aqui e a outra tá pegando aqui, por exemplo, e não aqui ou aqui, pessoal, a gente tem problema. Então a gente tem que voltar lá na nossa placa e refazer o nosso roteamento para que fique de acordo com a verdade, tá? Outro cara tá aqui, o nosso regulador de tensão. Tá? A gente pega aquele 7805 de encapsulamento 78, perdão, é o TO220. Coloca ele aqui, vê se as pernas casam. Temos aqui um outro grande ponto de referência, é o nosso jack. Tá? Eu não sei se eu tenho algum aqui agora, vocês me deem um segundo que eu vou pegar, pessoal, para que fique mais claro ainda para o pessoal entender o que eu quero dizer quando a gente diz o pré-fotolito com o circuito real. Aqui a gente tem o jack P4 fêmea, que é o cara que a gente vai utilizar nessa placa. Ele está aqui, ó, esquematizado para entrar aqui. Então, quando eu falo para a gente ver se vai bater as perninhas, os terminais do componente, ó, vamos lá, que o cameraman está fazendo esforço danado e o celular não colabora muito, mas tá aqui uma perninha, tá? Outra perninha e outra. Pessoal, eu não vou pegar o multímetro agora para testar, porque para o pessoal que já conhece e os que não conhecem vão entender agora. Essa perninha lateral aqui do componente está eletricamente conectada. Eletricamente conectada, vamos dizer, ela está conectada junto desse outro pino aqui, esse pino central anterior, o do meio do componente. O componente tá aqui. Então esses dois aqui, ó, fazem contato mecanicamente, internamente. Esse outro cara aqui, o traseiro, é o pino do meio, é o pino central, é o nosso positivo, é o nosso VCC, que está literalmente conectado com esse cara aqui, o famoso pino central. Então aqui é o positivo e ali onde está brilhando, porque a luz não colabora, é o negativo. Então vai ser negativo com negativo e o positivo aqui sozinho. Aí a gente pega esse carinha e vem aqui, ó, e só pousa em cima. Então, pessoal, eu acho que dá pra ver por ali, tá? Mas que ele casa bastante bem, tá perfeito. É como esse cara vai pegar ali. Cadê? Tá ali. Esse cara, o pino do meio vai pegar ali e o outro lateral vai pegar ali na lateral, ó. Basta colocar assim que a gente tem uma ideia. Então, ó, tá aí. E o do meio tá ali no meio, que é esse carinha aqui. Então, pessoal, isso funciona, tá? É claro que vocês podem estar se perguntando, mas Rodrigo, tem só uma bolinha preta, que tal? A perna do componente não passa aí. É, pessoal, vocês têm toda a razão, porque a perna do nosso componente, vamos observar, que ela é totalmente chata, né? E ela deve ter, sei lá, 2 milímetros. Então ela realmente não entra aqui. Aqui é um caso à parte, a gente vai ter que fazer um furo maior, seja ele com broca ou seja com aquele furador comum, mas a gente vai furando um do lado do outro até entrar. E é possível fazer sim, isso é muito possível fazer, já fiz várias vezes. Mas a gente consegue então ver que esse layout funciona. Esse layout tá bom, tá?
porque esse componente bate, eu já sei que o microcontrolador bate, que eu já testei, eu não tô com eles aqui, pessoal, porque eu tive que utilizar na placa Arduino a versão 1.0 que eu montei, que vocês se lembram, eu falei que ia montar, depois eu mostro, não vamos fugir do tema, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora o fotolito, pessoal, que foi impresso, tá? Tenho aqui, ó, 4. Eu lá propus imprimir 2, mas pessoal, eu imprimi 4. Por quê? Eu não enganei ninguém não, mas eu tô falando aqui que eu imprimi 4 agora e até explicando porque os meus 2 primeiros falharam, pessoal. Eles não ficaram bons, que são esses 2 carinhas aqui. Eu fiz umas marcações com umas setinhas aqui para mostrar o porquê eu desqualifiquei esses 2, tá? Vocês podem perceber, parece que tá lindo, perfeito e tal, porque a gente está em baixa iluminação. Eu vou mostrar para vocês isso aqui agora numa lâmpada aqui que eu tenho mais próxima, como raio-x, mas eu vou ter que dar uma ligada nela, puxar um fio, o cameraman tá querendo um copo d'água, vou dar um pause e volto, tá, pessoal, para mostrar esses fotolitos aqui, tá, que vocês podem observar no raio-x, literalmente raio-x não, uma lâmpada, e vocês vão ver isso aqui nele, tá, sobre a lâmpada. Aguenta aí, pessoal, um segundo. Fala, pessoal, tô voltando agora e quero mostrar para vocês que eu falei que não tinha um microcontrolador, mas a gente pode medir também com um socket, tá, pessoal? Para ficar mais claro aqui, nítido na placa, aqui, cameraman, nessa primeira imagem, que é a nossa folha de papel sulfite, só para a gente ter certeza, pessoal, que essas perninhas aqui, os terminais vão bater, vão casar, vão corresponder com a placa, a gente pode fazer, tá? Uma visualização assim, ó. Fica difícil de ver demais. Eu vou tentar, pessoal, eu vou tentar. Eu sei que casa, mas eu quero mostrar pra vocês, tá? Ó. Tá ali. Tá ali as perninhas, não dá pra ver perfeitamente, mas eu creio que vocês confiam em mim, ó, que vai pegar a primeirinha ali e a última tá pegando justamente onde deveria estar. Então, pessoal, é isso. A gente não tem microcontrolador em mãos, mas utilizando o socket, vocês podem perceber que isso vai funcionar. Bom, dando continuidade, falando de novo do nosso fotolito, que é o cara do momento, o que acontece? Eu falei que eu imprimi 4. Por que eu imprimi 4? Porque os 2 primeiros eu não considero bons, pessoal. Que eles não estão bem. Eu poderia utilizá-los, eu falo de verdade. Eu creio que sim. Mas pode ser que eu acredito que se eu utilizar esses 2, um desses 2 eu vou estar dando mais chance para a margem de erro, tá, acontecer. Por quê? Eu vou agora tentar fazer com que vocês visualizem o que eu faço para analisar um fotolito, tá? Ô pessoal, e esse é um assunto complexo. Por quê? Porque existem vários vídeos na internet onde tem gente que diz: ah, tem que imprimir e tem que ficar super negro, muito preto, que tem que estar preto, senão não funciona. Pessoal, eu não desmereço nenhum dos vídeos, eu na verdade agradeço a cada um, tá, dos colegas que eu nem conheço, mas a cada um de nós que vai lá e coloca um vídeo no ar tentando ensinar alguma coisa para alguém, tá? Bom, e quando a gente coloca vídeo a gente está mostrando o que aconteceu de verdade. Então eu não vou fazer aqui crítica, eu não sou um crítico e não tenho condição de ser. Mas o que eu quero dizer é que algumas informações podem ser que não necessitem ser seguidas à regra. Mas Rodrigo, o que você quer dizer? Vamos resumir? Ok, eu escutei falar que tem que ter enegrecedor, é um spray tipo para jogar, tá, na transparência e ela ficar bem mais preta, bem mais negra. Ok, isso é válido? Eu, pessoal, já utilizei no passado, já utilizei. Eu vou ser sincero com vocês, já utilizei. E ele realmente deixa
o nosso desenho muito mais enegrecido. Funciona? Funciona. Bom, mas eu agora, quando comecei de volta, porque esse último processo, eu falo para vocês, eu utilizei lá em 2009. Em 2009 eu falo para vocês que foi a última vez que eu utilizei esse processo de revelação fotográfica, tá? E eu vou falar mais. Naquele tempo, a tinta fotossensível que eu utilizei me obrigou a trabalhar obrigatoriamente num quarto 100% escuro. Eu vedei as janelas do quarto que eu trabalhava com caixa de papelão, tá? Para a luz do sol não entrar uma fresta de luz, pessoal, porque eu só podia estar no quarto escuro com a luz vermelha, ou então eu trabalhava de madrugada, o que não era conveniente, né? E não é, creio, até hoje. Mas então eu tinha que trabalhar no quarto escuro porque a tinta fotossensível ela não podia ver nada do espectro que a gente está acostumado a ver na luz branca, na luz amarela, na luz do dia. Bom, é igual as fotorrevelações de antigamente, né? Aquelas fotos que muitos hoje em dia não conhecem porque só conhecem a famosa câmera digital, mas antigamente tinha que se revelar as fotos, aí o filme queimava e blá blá blá. Mas hoje em dia, pessoal, essa tinta nova que eu utilizo, nova não, nova para mim, mas ela me permite trabalhar também no ambiente claro. E bom, eu creio que ela seja de muito melhor qualidade. Por que eu estou falando dela? Para voltar aqui no fotolito escuro e no enegrecedor. Eu não tenho enegrecedor. Quando eu voltei a fazer agora em 2017 processo fotográfico de revelação de placa de circuito impresso, pessoal, falei, o que eu tenho? Eu não tinha transparência, mas isso é essencial. Então eu fiz a compra. Mas o enegrecedor, primeiro eu esqueci. E segundo, eu não comprei. Então, conclusão. Pessoal, esses dois aqui que eu descartei, que eu não considero, não foi por falta de toner, não foi porque não tem enegrecedor, mas sim por falha na impressão. Eu vou mostrar para vocês isso aqui melhor acendendo a lâmpada de raio-x que eu tinha falado no outro vídeo. Vejam só. Tá aqui aceso. E agora eu vou puxar para cá. Vamos lá para o nosso fotolito. Pessoal, fica difícil ainda assim de ver, tá? Mas tem mais luz. E o que acontece é, eu acho que dá para perceber que ali na nossa parte superior esquerda tá uma falha branca, tá? E tá aí uma falha branca. Mais embaixo, onde tem uma seta azul, houve uma falha também, um buraquinho branco. Pessoal, Rodrigo, é muito problema aí? Não, pessoal, não é. Porque essa parte mais escura mesmo aí do fotolito, desculpa tremer, mas é difícil segurar com a duas mãos. Mas a parte mais escura, essa da esquerda, a gente pode cortar uma parte, porque está sobrando. Mas mesmo assim eu considero um erro. Esse aqui da esquerda, pessoal, tá quase perfeito. Mas vejam vocês, ele tem um defeitinho aqui, ó, na trilha, bem pequeno. Bem pequeno. Tá ali. Mas é o suficiente para destruir a nossa trilha. Então a gente perde aquele sinal. Não, ali não é a trilha, mas a trilha tá ao lado, que é o branco. E aquele é quase que um curto-circuito com o nosso plano de terra, que é o mais grossinho, que eu tinha falado antes. Então eu descartei, pessoal. Tem um outro detalhe mais aqui na esquerda, ó, que eu não demarquei, mas eu já tinha visto, tá? Ele tá fazendo um contato ali indevido, ó. Não deveria. Então tá descartado. Daria para reutilizar, pessoal? Eu digo sim. Na minha opinião, sim. Como? Desbastando a parte que a gente não quer e pintando com a canetinha de antigamente a parte que importa. Porque funciona, tá, pessoal? Basta a gente completar as pequenas partes com uma caneta dessa. Essa aqui é azul, mas a gente utiliza uma preta e pronto. Agora eu quero mostrar para vocês o fotolito que eu vou utilizar. Tá aqui. Pessoal, é aquele aqui da direita, que tem 3 setinhas. Mas eu, na minha opinião, poderia utilizar os dois.
Qualquer um deles. Poxa, Rodrigo, mas eu tô vendo que a parte preta ali, ó, não tá tão preta. Nesse aqui, igual, tá? Tem pequenas diferenças de um para o outro. Mas aqui, ó, pessoal, botando na parede, que é o que importa para vocês verem melhor, tá ali. Tá praticamente perfeito. Tem pequenas nuances, mas eu falei o quê? Eu posso utilizar ou esse cara ou esse outro cara também, que é o que nós vamos utilizar para esse processo para essa placa de circuito impresso. Vou utilizar esse fotolito, tá, pessoal? Ou seja, ele é o que demonstra que está mais perfeito, está mais preto quando em contato com a parede, no caso a parede ou o papel. Aqui eu utilizo o papel porque assim mostra melhor, tá, pessoal? Tá aí ele bem pretinho. Então eu vou e digo, mas Rodrigo, e o enegrecedor? Gente, isso é relativo, porque tem gente que diz do enegrecedor. Eu digo, o que eu descobri é que o enegrecedor nada mais é do que o thinner que vende em loja de material de construção, até em alguns supermercados. O thinner, tá? Que é um solvente, acho que é um solvente, mas ele serve para a gente pegar e molhar isso aqui ficar tipo bem mais preto. Como assim mais preto? Sem essas margens brancas, tá vendo, pessoal? Dá pra ver que não tá tão preto. Tem falha, literalmente. Bom, funciona, pessoal. Todas as minhas placas, pro pessoal que já segue aí o eletronicaparatodor.com e Eletrônica para Todo Brasil lá no Instagram, já viram. Funciona. Ele funciona sem eu passar enegrecedor, tá? E eu vou mostrar para vocês isso com o processo que vai seguir. O nosso próximo passo vai ser, tá, mostrar isso aqui que não tem enegrecedor. Vou cortar agora o fotolito da direita, que tem as 3 setinhas, para deixar ele bem bonitinho, porque esse cara a gente vai utilizar. E o que eu faço é guardar. Eu não gosto de ficar botando a mão assim, pessoal. Eu tô indo contra os princípios, mas é por causa da videoaula. Mas não tocar sobre a impressão. Ainda que eu não vá utilizar esse cara, eu não vou tocar, porque se esse aqui não der certo, eu vou voltar no processo e eu vou utilizar esse cara aqui. Pessoal, a bateria tá acabando, eu vou ter que dar um pause, tá? Aguenta aí. Pessoal, voltando, a gente falou que ia cortar o fotolito. Eu já tô com ele cortado aqui, até porque, pessoal, eu já tinha, a verdade é, a placa Arduino versão 1.0. Eu já tinha construído, pessoal, que foi de acordo com aqueles vídeos que a gente colocou lá no Instagram, que eu mostrei primeiramente o processo fotográfico ali da revelação, depois mostrei até umas pinceladas na placa, o processo de corrosão. Isso tudo está documentado lá no nosso Instagram, tá? Uma vez mais agradeço aos mais de 1000 seguidores. Pessoal, antes de falar do corte do fotolito em si, eu preciso contar um detalhe, porque isso vai fazer, creio eu, evitar problemas para quem está começando agora, até mesmo para mim que vou dar continuidade no processo. O que é? Pessoal, aqui, nosso cameraman, por favor, eu vou botar aqui, pessoal, a luminária apontando para ficar mais luz. Então, a gente observa o que? Aqui no lado esquerdo, pessoal, como eu escrevi aqui, ó, tá aqui, é a primeira tentativa da confecção da nossa placa Arduino, que foi a versão 1.0, tá? E pessoal, vocês observem que a data tá ali, foi feito no dia 21, hoje é dia 26. Parabéns pro meu primo aí que tá fazendo aniversário. Bom, é a primeira tentativa, tá feito o layout da board, tá? Da nossa placa. E pessoal, o que eu tenho que dizer é, antes de vir para o lado direito, que aqui é a nossa tentativa, pego a caneta agora para deixar todo mundo bem atualizado e eu também. E eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever perante a vocês: segunda tentativa
placa Arduino V1. Bom, pessoal, hoje é dia 26 de maio, parabéns, Bruno, de 2017. E eu sou Rodrigo Costa. Pessoal, o lance é: essa aqui foi a segunda tentativa que a gente ainda vai começar. Mas baseado aqui, eu preciso contar um segredo para vocês. Eu falei sobre o enegrecedor, sobre o thinner, tá? Que é aquele recipiente com solvente que vende em supermercado, em lojas de material de construção, que a gente imprime o nosso fotolito e ele, por não ser tão preto, como a gente pode ver aqui, ó, dá até para ver até o outro lado, ó, tá aí. A gente aplica aquele spray de enegrecedor que vende aí no mercado por volta de R$36, R$35 em algum lugar, ou a gente aplica o thinner que dá na mesma. Isso aqui vai enegrecer muito mais e vai garantir uma fotorrevelação mais segura. Por quê? Porque fotolito nada mais é do que a gente ter o preto e o branco, o transparente e o preto, mas de forma bem consistente. Preto, transparente, transparente. Eu não posso aqui tendo transparente, um bege ou alguma mancha, porque esse também seria problema. Mas bom, pessoal, já falei que isso aí é meio que um mito, ou pessoas acreditam, outros não. O lance é: eu fabriquei todas as placas que estão registradas aí no Instagram, na nossa página no Facebook e tal, sem ter enegrecedor, sem ter thinner, sem aplicar outro tipo de solvente por aqui. Funcionou. O que eu faço é imprimir mais de um fotolito, tá? Para na nossa impressora laser, que aqui o nosso cilindro ainda está esquentando, ou já está quente, tá quente, mas a segunda impressão sempre já está mais considerada quente. Resultado: o que eu fiz foi testes. Aqui eu indico pela setinha um problema. Qual o problema, pessoal? Tá aqui. Isso aqui na primeira versão do Arduino, que eu ainda não mostrei, mas já está pronta. Tá aqui. Aqui essa borda é da nossa linha de ground, do nosso grande plano de terra. Aqui está corrompido. Dá para reutilizar? Dá. Eu poderia completar com a caneta, mas se observar melhor, aqui mesmo também na divisão está corrompido. Já é mais difícil para consertar na caneta, porque esse aqui tem 0,6 milímetros e a minha caneta não dá conta disso. Minha caneta tem 1 milímetro. Então, pessoal, eu descartei esse cara aqui, tá ali o X. Bom, ainda quando eu estava tentando a primeira divisão da Arduino, eu fiz esse cara, outro fotolito. Tá aí, bacana, preto e tal, sem mostrar muito detalhe. Mas olha, pessoal, falha. E por quê? Se der para perceber, espero que sim. Vamos utilizar até a luz contra pra gente ver aqui, ó. Pessoal, olhem, aqui eu tentei utilizar uma base de esmalte de unha feminino, entende? Tentando na intenção de invernizar esse fotolito, tá? E deixar ele mais preto. Mas, pessoal, eu dei uma pincelada bem de leve e olha o que aconteceu. Corroeu, tá? Estragou. Tá ali, ó. Tá aqui borrado, ó. Tá aqui, dá pra ver, borrado. Tá tudo borrado, estragou tudo. Isso com leve pincelada, ou seja, base de esmalte de unha não deu certo. Pá! Corrompeu, estragou. Então, o que eu fiz por último? Eu fui e invernizei o último fotolito. Invernizei com o quê? Invernizei com aquele verniz para placa de circuito impresso, spray também. E pessoal, olha como ficou a parada, tá? Por que eu cancelei esse? Porque esse aqui não estava considerado no início. Mas depois de invernizar, e também por isso, ó, tem uma setinha aqui, eu não vou mentir para vocês. Olha o pequeno detalhe que a gente tinha aqui. Só isso. Basta dar uma completadinha aqui, ó.
e tá tudo lindo. Mas pessoal, isso aqui eu invernizei depois. Tá vendo aqui uma borda aqui meio manchada e tal, ó. Por aqui. Cadê onde eu posso mostrar? Por aqui. Pois é o verniz que endureceu, tá? Isso aqui agora, mas tá brilhante. E olha quando a gente coloca contra o plano. Olha como isso aqui tá. Pessoal, nota 10. Nota 10. Eu creio que eu poderia ter utilizado esse fotolito já envernizado para realizar a primeira placa. Mas não. Eu utilizei um outro, que foi esse aqui. Mas Rodrigo, tá todo destruído. Tá, pessoal, eu colei ele demais na placa. A tinta fotossensível ainda tava fresca, tá? E nem isso, porque eu lembro que eu fiz assim, ó, pressionando o fotolito com a placa. Então, eu fiz de propósito, mas eu descobri o que acontece. Passou toner da transparência para a placa de cobre. E aí, resultado, colou, pessoal, demais, porque eu fiz assim, ó. Antes, isso já quando já tinha tinta aqui, pessoal, a tinta na placa. Então colou. Mas sabe qual foi o resultado? Pessoal, depois de todos esses testes, de todas essas dicas que eu tô passando para vocês, tá? Que eu garanto vai dar certo para vocês. Deu para mim, vai dar para vocês. E a eletrônica é para todos. Resultado, esse fotolito, cara, tá aqui. Pessoal, a placa tá pronta em primeira mão. São somente vocês que estão acompanhando. A Arduino V1. V1 pronta perante vocês. E o nosso circuito tá aqui. Pessoal, olha que legal. A gente vê o que a gente criou num fotolito. E que o fotolito teve falha, mas a gente revelou. A gente corroeu. Então foi bicarbonato de sódio, que a nossa pode ser aquela barrilha leve, mas eu utilizo bicarbonato de sódio, não tem nada dessa de ter que ir na loja de piscina comprar barrilha leve. Bom, bicarbonato de sódio que vem do supermercado. Paciência, carinho, atenção. Deu erro, vocês podem ver, não está perfeito não, pessoal. Sabe por quê? Porque eu fiz a bobeira de ter trilhas aqui, por exemplo, essas trilhas menores aqui, pessoal, tem 0,62 milímetros. E a minha broca, pessoal, é de 1 milímetro. Eu arrombei o negócio. Eu destruí praticamente. Mas eu falei, eu não vou desistir não. Eu não tinha tempo de aqui em Manaus comprar nova broca, procurar a broca, ver se tinha broca, esperar o frete, pagar o frete, que sempre é mais caro que o produto. Pessoal, eu fiz com o que eu tinha. A gente deu um jeito, costurou e tá aí. A placa agora totalmente funcional. Arduino V1, tá? A placa da fonte de alimentação da placa, entrada de alimentação, tá? Entra bateria de 9 volts, pessoal. Que aqui ainda vou colocar o jack para entrar também a alimentação da fonte contínua. Regulagem de tensão, nosso 7805, tá? Tá aqui. Tá aqui. Temos aqui mais uma filtragem, tá? Eu acrescentei mais, isso aqui é um projeto que eu decidi fazer. Eu acrescentei um capacitor cerâmico aqui de 100 nano para garantir mais, tá? Efeito contra ripple e também maior segurança a partir da fonte de alimentação. A gente nunca sabe o que vai entrar por aqui. Uma bateria é seguro, mas uma outra fonte chinesa, então, não contra os chineses, mas fontes de má qualidade, a gente não sabe o que vai entrar por aqui, então é melhor a gente garantir. No próximo projeto ainda vou incluir um diodo também aqui, tá? No nosso regulador de tensão, mas por agora tá aí. Aqui o LED indicando que tá ligado, já temos 5 volts, mesmo que entre 9, vamos dizer assim. Botão de reset. Temos nosso Atmega 328P. Temos as portas digitais. Perdão pela manualidade, vamos dizer assim.
Vamos aqui desde o D8 até o D13. Esse LED tá ligado ao pino digital 13. Então tá aqui, já coloquei built-in, embutido na placa. Temos as nossas saídas analógicas do A0 ao A5 e temos aqui as continuidades das nossas saídas digitais. Cristal, capacitores de oscilação e por aí vai. Esse capacitor cerâmico aqui é para garantir, pessoal, porque nessa placa Arduino a gente já tem o que? A ligação direta com o computador via USB. Eu tenho aqui, eu embrulhei em durex, perdão, mas eu não tinha termo contraível, então eu preferi colocar o durex para pelo menos proteger da minha mão, da oxidação, do meu suor e tal. Mas é um CP2102. Obrigado aí, equipe Arduino Brasil, querido Nascimento Júnior, pelo presente. Isso aqui foi um presente da equipe Arduino Brasil, tá? Pra gente aqui da eletrônicaparatodos.com. Então isso aqui eu já posso fazer a ligação direta, pessoal, com o nosso computador, tá? Eu faço geralmente assim, pá. Então já conecto a nossa placa Arduino, a V1, tá? Diretamente ao computador. E assim já faço o upload do código, do sketch que eu quero para cá a qualquer hora, a qualquer minuto, tá? Ah, mas Rodrigo e tal, cadê o GND e tal? Pessoal, já tem pensado e já está pensada a versão 2 da Arduino, porque nessa dei um mole, só tem um GND e só tem um VCC a partir da entrada, tá, do CP2102, que a gente pode destacar isso, aqui não é fixo. Bom, tem várias maneiras de solucionar, mas na próxima placa Arduino nós vamos incluir mais sim saídas, pelo menos umas 3 mais de cada, GND e VCC, tá? Isso aí não é problema. Mas, pessoal, a intenção desse vídeo é ensinar o processo de confecção em casa, por revelação fotográfica, tá? De uma placa de circuito impresso e baseado aqui na placa Arduino, versão 1, tá? É minha placa, Rodrigo Costa, eletrônicaparatodos.com, mas não é minha. É de todos nós, porque isso é um projeto livre, baseado no projeto de vocês. Então, pessoal, o custo médio dessa placa, que vamos dizer é uma Arduino R3, versão R3, tá em média, eu calculei mais ou menos, vai sair por conta de R$20. Pessoal, de 20 a 25 reais no máximo, uma placa Arduino. Mas estamos começando com o projeto e a média desse projeto para mim, tá, contando o valor do resistor, tá, do regulador, dos headers fêmea aqui, tá, foi esse, R$20. Eu espero que todos possam ter uma e que a gente possa produzir muito mais coisa, né, pessoal, de forma barata, open hardware, bastante código livre e assim. Então o nosso fotolito vai resultar nisso. Ele precisa resultar nisso. Senão a placa não vai funcionar. Tá aí. Vocês viram em primeira mão. Fico feliz. Tá? Agradeço o apoio de todos vocês. Tá? eletrônicaparatodos.com. E essa é a placa Arduino versão 1.0. Tá aí. Pessoal, vamos lá. Bom, dando continuidade ao processo. O que eu vou fazer agora é, dar um pause e tomar um copo d'água. E a gente volta em seguida porque eu vou pegar o fotolito, colocar sobre a placa de fenolite, medir, demarcar e a gente vai cortar isso aqui, pessoal. Porque a gente não precisa de uma placa gigante, mas sim de uma placa do tamanho que a gente necessita para o nosso projeto, para o nosso protótipo. Aguentem aí um segundo.